Graça e paz, amigos, amiga, professor, todos que estão assistindo esse vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai querido, exaltado Deus, nós engrandecemos o seu nome. Nós pedimos que o Espírito Santo fale, Senhor Deus, ao meu coração e ao coração, Deus, de quem está assistindo, Pai, para que o teu nome seja manifestado e a tua verdade, Deus, seja proclamada. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Para ingressar no seminário, eu e minha esposa nos programamos e planejamos como seria este período de estudos. Programamos que ela continuaria na minha cidade, trabalhando na área da saúde como enfermeira, e eu largaria o emprego para focar somente nos estudos. Ela sustentaria a casa e eu focasse realmente somente nos estudos. Em 2020, já no seminário, seguimos da maneira que tínhamos planejado. No entanto, ali dia 11 de março, eu estava sentado na aula, me lembro até hoje, na aula do professor Adilson, quando o telefone toca, informando que minha filha estava nascendo. Já interrompi a aula ali, eufórico, ansioso, alegre, um sentimento de alegria, e seguido de uma ansiedade incontrolável de chegar logo na minha cidade. Com o nascimento da minha filha, veio uma preocupação de como eu cuidaria dela, como eu faria para que nada faltasse a ela, para que nada faltasse à nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mal eu sabia que depois, após de 2 semanas do nascimento da minha filha, nós entraríamos dentro de uma pandemia. Foi aí que a ansiedade ficou mais forte ainda na minha vida. Foi aí que aprofundou cada vez mais a ansiedade. A ansiedade tomou conta da minha vida de uma maneira tão grande que eu comecei a ter um sentimento de sofrimento e de conflitos, tanto internos quanto externos. Passei não mais a confiar na providência de Deus e tentei de todas as maneiras interferir nos planos de Deus. Tentei resolver as coisas por conta própria. Comecei a ficar mal ali por não estar mais trabalhando e trazendo dinheiro para dentro de casa. Mas era algo que eu tinha planejado com a minha esposa. Mas eu comecei a ficar preocupado, ficar ansioso, comecei a ficar assim, descontrolado. Essa é a palavra. A ansiedade tomou conta da minha vida. E aquele medo de faltar o dinheiro na minha casa, para minha família, fez com que eu agisse por diversas vezes por impulso. E todas as decisões erradas de investimento que eu fiz para tentar trazer dinheiro para dentro de casa, fez com que eu sentisse exatamente a falta, experimentasse exatamente a falta de dinheiro e de recursos financeiros para dentro de casa. Eu acabei perdendo tudo, exatamente tudo na minha vida. Casa, móveis, carro. E por um fio quase eu perco meu casamento. Todo aquele
aquele patrimônio conquistado ao longo dos anos foi diluído como água indo embora pelo ralo. Hoje, pela graça de Deus, eu moro na casa que a igreja forneceu para mim. Ou seja, eu voltei a estaca zero. Mas assim como eu fui alvo da ansiedade, nós vemos que nos tempos de Jesus, e exatamente nesta passagem, Jesus está tratando de forma clara e objetiva acerca da ansiosa solicitude pela vida. O povo vive ansioso. O texto que lemos de Mateus faz parte dos 5 grandes sermões de Jesus. O Senhor dirige-se aos ricos e aos pobres. A riqueza gera uma crescente ganância, pois quanto mais se tem, mais quer. Aquela busca por dinheiro, quanto mais... Já ouviu aquele ditado, quem tem dinheiro faz dinheiro? Mas por outro lado, a pobreza traz uma crescente frustração, depressão, falta de fé, desânimo. O povo vive ansioso. Se prestarmos atenção no Antigo Testamento, o povo sempre viveu ansioso. Por exemplo, na passagem de Elias e os 400 profetas de Baal, o povo estava ansioso por chuva, queriam água a qualquer custo. E deixaram de confiar em Deus buscando resultados em um engano travestido de salvação para eles ali. O povo também, outro exemplo, no deserto, estavam ansiosos porque queriam sair daquela situação de escassez. Começaram a murmurar porque queriam estar lá no Egito de volta. Tudo isso por ansiedade em passar por aquele momento rápido. O povo ali no texto vive ansioso. Nos versículos anteriores, Jesus exorta ao povo sobre a questão de viver em busca de acumular tesouros, propriedades e bens. Jesus mostra que não é possível servir a 2 senhores, ou seja, não tem como servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como conciliar as duas coisas. E ainda diz mais, não é apenas o coração que não pode servir ao mesmo tempo os 2 senhores, mas também o olho, porque a perspectiva do olhar de alguém ou é para o que é terreno ou é para o que é eterno. Jesus revela ali no sermão que é loucura toda acumulação de riquezas. É como se ele quisesse dizer, se vocês realmente reconhecessem a Deus como realidade, então não há mais lugar para nenhum competidor, ou seja, as riquezas. O povo vive ansioso, de modo tão forte que estava com a sua visão mental e moral ofuscada, deixando de confiar que Deus iria dar as necessidades básicas para uma pessoa viver. Suas prioridades estavam sendo confundidas. Uma ilustração para entender melhor sobre essa questão da ansiedade: um relógio começou a calcular o trabalho que teria que fazer no ano seguinte. Ele pensou, eu tenho que tic-taquear 2 vezes por segundo. Isso quer dizer que terei que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. Numa hora, serão 7.200 vezes durante o dia. Em 24 horas, serão 172.800 vezes. Ora, num ano, ele pensou, precisarei tic-taquear 63 milhões de vezes. Meu Deus, isso é demais até para um bom relógio como eu. Sendo assim, de cifra em cifra, imaginando o imenso trabalho que teria pela frente, o relógio não resistiu, teve um colapso e pifou. O que vemos hoje nos nossos dias? Vemos que ainda hoje o povo está vivendo ansioso. A sociedade nos dias de hoje encontra-se da mesma maneira em que este relógio da ilustração se encontra. A busca pelo que ainda não tem, busca pelos benefícios pessoais, busca pelo prazer. Em 2020, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos meses de maio, junho e julho, revela que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia. E essa pesquisa mostra também que esse aumento está relacionado a questões socioeconômicas e culturais, como escolaridade e renda e fonte de renda. O povo vive ansioso porque coloca sua esperança em dinheiro e na própria força de conquistar algo
Pessoas vivem ansiosas porque querem voltar a viver as suas vidas da maneira que viviam antes da pandemia. Pessoas vivem ansiosas porque as aulas, né, contextualizando, demoram mais de 40 minutos, nós queremos sair da frente da tela logo. Nós vivemos ansiosos às vezes porque nós compramos um livro e ele está demorando para chegar, nós temos resenha para entregar. Vivemos ansiosos porque nós temos que preparar o sermão de prova e sabemos que alunos irão nos avaliar e isso nos gera ansiedade. Como eu comentei sobre a minha vida neste início de sermão, tanto eu como muitas pessoas têm se afundado em depressão, angústia e desespero, pois a falta de confiança no Senhor nos cega e não conseguimos ter uma visão clara das coisas. Não olhamos mais para as simples coisas da vida e nos contentamos. O meu desejo de não faltar nada para mim e para minha família fez com que eu perdesse a esperança e a confiança em Deus. E eu experimentei exatamente as coisas que eu sempre tive medo. Sei que o assunto de ansiedade é bem amplo e em um curto espaço de tempo não tem como a gente esgotar esse assunto. Ansiedade não é gerada somente por questões financeiras, longe de mim afirmar isso. Eu só quero dizer que tudo relacionado à ansiedade é sobre a falta de confiança no Senhor. Em qualquer área, se Deus não for o suficiente em nossas vidas, corremos um grande risco de vivermos ansiosos. A ansiedade pode gerar complicações e até mesmo levar uma pessoa ao suicídio. Vemos vários relatos por aí. Eu mesmo pensei por várias vezes no ano 2020 em me suicidar. Colocar o meu carro do outro lado da pista para bater, capotar, pular da ponte. Vários pensamentos de suicídio. Porque a ansiedade me trouxe uma profunda dor, um sofrimento profundo, uma depressão, algo horrível, um sentimento horrível. Frustração por não ter conseguido, por ter falhado na vida. Pastores têm se suicidado pelo mundo afora. Nós vemos isso acontecendo, infelizmente. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Mas não se preocupe, não nos preocupemos. Há uma esperança. Há uma esperança. E sabe por quê? Porque Jesus ensina a vencer a ansiedade. Jesus mostra através de exemplos coisas que são realmente importantes na vida do povo de Deus. O céu palestino e o de outros países vizinhos ali estão sempre cheios de pássaros. Tem um livro chamado Todas as Aves da Bíblia. O autor denomina a região em que o Sermão do Monte foi pronunciado de a encruzilhada das aves migratórias. Talvez seja o caso que no momento em que Cristo estava ali pronunciando as palavras, um bando de aves voava por cima dele. Jesus usa as aves para ensinar ao povo que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo são alimentadas e conservadas vivas pelo Criador. Outro exemplo são os lírios do campo, que não costuram suas vestes, mas têm uma beleza incrível. Tudo isso obra do Criador. Os pássaros e os lírios não precisam se inquietar além do que sua natureza estabelece. Mesmo que não semeiem, não colham, Deus dá tudo aquilo que elas precisam. Jesus ensina que o povo deve agir sim. Deve trabalhar, deve se esforçar, deve estudar, pois isso é o curso natural da vida. Mas que devem fazer isso sem preocupar-se em ter uma vida longa e cheia de benefícios. As aves não ficam à toa, elas na verdade são bem ocupadas. Contudo, elas vivem despreocupadas. O instinto natural das aves são de confiar no Criador. Elas não duvidam ou se desesperam. Elas simplesmente vivem de maneira despreocupada. Jesus ensina ao povo que se Deus cuida muito bem das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais Ele fará aos filhos que criou a sua própria imagem e semelhança. Jesus mostra o problema, Jesus mostra que o povo está vivendo ansioso e apresenta o remédio na luta contra a ansiedade, a confiança no Senhor.
Jesus está falando com seus discípulos e está ensinando o seu povo como se deve realmente viver uma vida aqui na terra. E o mais lindo e maravilhoso é que os tempos mudaram, os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, porém a Bíblia, através do Espírito Santo, mostra que Jesus ainda hoje ensina a vencer a ansiedade. Mas como Jesus ensina a vencer a ansiedade em um mundo totalmente imediatista? Como não ser ansioso no dia a dia com as preocupações que têm assolado a minha vida? Como não ser ansioso em um mundo de iFood, em um mundo onde o Pix é imediato, onde o WhatsApp, a mensagem chega praticamente instantâneo? Como não viver ansioso em plena pandemia? A resposta é bem simples. A confiança no Senhor é o antídoto da ansiedade. Sim, a confiança do Senhor é o remédio contra qualquer tipo de preocupação e aflição. Olhemos para a vida do próprio Cristo. Ele veio a este mundo para cumprir a vontade de Deus. O Cristo encarnado tinha os mesmos sentimentos que eu e você temos, e mesmo assim não ficou ansioso. Sabendo de tudo que aconteceria com ele após o Sermão do Monte, isso não geraria ansiedade? Talvez sim, mas ele confiou completamente em Deus Pai e cumpriu a sua obra de maneira perfeita. A confiança no Senhor é o antídoto da ansiedade. Quando confiamos em Deus, evitamos a ansiedade pelo sustento. Não ficamos preocupados se vamos ter o que comer ou vestir, pois sabemos que Deus está cuidando de nós. Quando confiamos em Deus, não ficamos preocupados se vamos viver 50, 60, 70, 80 anos. Quando confiamos em Deus, temos razões sólidas para vencermos a ansiedade. Quando confiamos em Deus, entendemos as prioridades. Nossa prioridade é depositar a nossa total confiança no Senhor, buscando o seu reino e justiça, viver a cada dia buscando mais a vontade do Pai em nós. Que possamos confiar de maneira completa no Senhor, a ponto que pessoas olhem para nós e reconheçam que Deus é rei no nosso coração e vida. Jesus está nos dando o antídoto da ansiedade, que é a confiança no Senhor. Pessoas que confiam no Senhor e nas suas promessas não estão limitadas a pensar somente nessa vida. Pois, igual disse Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, através da sua obra redentora, além de cuidar da nossa vida aqui terrena, cumpriu a vontade de Deus para que fôssemos cuidados por toda a eternidade. Que nós, fiéis em Cristo, possamos concentrar a atenção no seu reino e justiça, no reino e justiça de Deus. E o próprio Pai Celestial vela para que tenhamos comida, bebida e vestuário. Eu tenho buscado vencer a ansiedade. Isso começou a partir do momento que entendi que a cura para tudo que era na minha vida era a confiança no Senhor. Ele é o antídoto para combater a ansiedade. Nada falta aos filhos de Deus. Confie, nada falta aos filhos de Deus. Confie. O hoje nos foi dado. Portanto, a cada manhã, após acordar, devemos fazer desse dia o que Deus nos pede, sem nos preocupar. E o dia de amanhã, vamos deixar que ele fique em repouso. Vamos deixar que ele se preocupe por si mesmo. Como ensinou Jesus, quando o amanhã chegar, haverá novos problemas, sim, mas haverá também novas forças. Deus nos muniu de forças hoje para enfrentarmos as dificuldades de hoje. Quando refletimos sobre o fato de que cada dia por si mesmo tem bastante problemas, vem imediatamente à minha memória Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém.